Olá, estamos no nosso 20º encontro do nosso desafio Encontrar-se. Quarta semana. E encerrando a quarta semana, como você sabe, todinha dedicada à personalidade. Dedicada a que você saiba e que você responda a cada momento quem é você, qual a pessoa que você quer se tornar. Falamos no decorrer dessa semana sobre traços de personalidade, sobre como forma a personalidade, aquilo que sustenta a personalidade. Falamos de 3 grandes vértices e vamos dar uma recordada hoje e seguir no 3º vértice daquilo que forma a nossa personalidade. Mas como habitual, começo com uma frase do dia e a frase é preciso ter disciplina para vencer todo dia a si mesmo. Repito, é preciso ter disciplina para vencer a todo dia a si mesmo. E, como você sabe, nós estamos aqui tentando, caminhando para que você chegue à sua melhor versão. Nesse encontro, nós estamos ainda no caminho para chegar a ser respondido, para que você tenha clareza de quem você pode ser, de quem você pode se tornar a sua melhor versão. E, conhecendo um pouco mais da personalidade, nós falamos que a personalidade ela é sustentada por 3 vértices, ela é formada e sustentada por 3 vértices. O primeiro vértice, que é o biológico, ou nós chamamos de vértice biogênico, e nós deixamos claro que isso tem a ver com a nossa genética, com a nossa fisiologia. Nós falamos e trouxemos exemplos aí dos traços de personalidade. Ficamos durante 2 encontros falando desses traços de personalidade. E claro, falamos que também eles podem ser alterados, modificados, mas que eles são geneticamente determinados. Mas eu quero lembrar a você mais uma vez que genética não é sentença. Do mesmo modo, no decorrer da semana, eu fui dizendo a você que a genética ela é parecida com uma lâmpada. Foi essa comparação que eu fiz. Ela precisa expressar, ela precisa, assim como o modelo da lâmpada, ela precisa ser acendida. Então, essa lâmpada sendo acendida, ela vai ser acionada, vamos dizer assim, acendida por outros fatores. E aí, nós vamos entrando em contato com a outra questão. Ela precisa ser acendida. Então, genética não é uma sentença. Não é que para que você pare e pense e diz assim, eu nasci assim, eu trago isso herdado, então eu terei que ser sempre assim. Se assim fosse, nós não teríamos a grande oportunidade, nós não teríamos o privilégio de fazer as mudanças. E é para isso que nós estamos aqui, para promover, conduzir e efetivar mudanças na vida. Então, a genética, ela não é uma sentença, ela é a base, uma das bases. Claro, muito importante. A base biogênica, ela é muito importante. Estudos demonstram isso, mas a gente tem uma outra base, que é a questão do ambiente. Já falamos aqui também na nossa semana o quanto o ambiente promove, conduz a nossa personalidade. Trouxemos aqui a questão de como você, as suas experiências, aquilo que você viveu, aquilo que você foi vivendo, foi experienciando na sua vida, pode ser fatores de constituição da sua personalidade. E veja, aqui mais uma vez nós estamos falando de um fator, nós não estamos falando de uma sentença. Então, o ambiente no qual você viveu, no qual você ainda vive, porque não é apenas lá na infância que nós podemos modificar a nossa personalidade em todos os momentos da nossa vida. Nós podemos aprender com as experiências, nós podemos transformar as experiências. Então, a base, o vértice ambiental, ele traz isso. Esse ambiente constitui. Então, provavelmente,
muito do que você foi e é hoje tem a ver com essa forma como você foi educado, no ambiente que você viveu. Nós falamos o quanto os pais, os adultos, a escola, podem, entre aspas, educar o temperamento. Lembra quando eu falei de temperamento? Eu disse que o caráter, ele pode ser transformado, ele pode ser, o que nós chamamos de caráter é a personalidade valorizada, cheia de valores. Então, o ambiente, ele traz valor, ele traz aquilo que é importante para você, traz princípios. Então, por exemplo, um ambiente cheio de ameaças, um ambiente onde você tem várias dificuldades traumáticas, ele pode sim criar em você situações traumáticas de desamparo e de falta de segurança. Muitas crenças, muitas convicções que você tem hoje, provavelmente, tem tudo a ver com esse ambiente no qual você foi criado. O ambiente contribui para a nossa personalidade, mas ele sustenta, mas ele também, por si só, ele é um aprendizado. O ambiente nos proporciona aprendizado. Por isso a gente precisa estar sempre aberto a aprender. O ambiente molda, transforma, sustenta, porque nós aprendemos. Nós aprendemos que nós podemos transformar. Então, o ambiente pode alterar o seu modo de sentir, de pensar, de agir. Se você tem escolhas na sua vida, amorosas, de amizade, você vai ver que muito das suas convicções podem ser alteradas. No trabalho, muitas podem ser alteradas a partir do momento que você convive e se permite aprender com o ambiente. Então, o ambiente pode calibrar, ele pode equilibrar. Ele tem esse fator. Ele vai calibrar, ele vai equilibrar aquilo que é da genética, aquilo que vai construindo, não só da minha tendência, mas também vai moldando quem a gente é. E aqui veja, o papel importantíssimo, mais uma vez, dos pais. Quando eu estava falando no nosso encontro sobre traços de personalidade, eu falei isso. Veja, se você é pai, se você é mãe, aqui que esteja me ouvindo, você tem um papel importantíssimo, não só de pais, também de tios, pessoas com as quais você convive, porque você é capaz de perceber um traço, e aquele traço traz prejuízo, poderia trazer prejuízo para a vida da pessoa, você pode, como eu disse, calibrar, você pode alterar, como a margem de um rio que você vai alterando. Então, o ambiente, ele é como a nossa segunda pele. Ele vai transformando, ele vai colocando em nós, se a genética é a primeira, essa segunda pele, no qual nós vamos nos transformando, nós vamos fazendo cada vez mais aquilo que não faz bem, eu altero, aquilo que eu não quero ser, eu posso alterar. Então, isso é muito importante para que a gente, nessa construção dessa segunda pele, a gente já vai caminhando um pouquinho para falar dessa nossa melhor versão, do que eu quero me tornar, do que eu quero parecer e ser. Então, isso é muito importante. Se há uma tendência, por exemplo, nós falamos aí dos traços de personalidade. Se há uma tendência no qual te dificulta, por exemplo, a controlar as suas impulsividades, vamos dizer assim, nós citamos o exemplo de comida, de bebida, de atos, de manejos, de atitudes. Se você percebe isso, o ambiente ele pode vir e manejar e controlar. Porque, veja, ninguém quer uma vida que não vale a pena ser vivida. Todos nós queremos uma vida que vale a pena ser vivida. Então, por mais que a impulsividade aconteça, o ambiente, se eu sei o que eu quero ser, quem eu quero me tornar, com qual pessoa eu quero conviver, isso é capaz, eu vou fazendo escolhas, eu vou manejando essa impulsividade, essa tendência, eu vou criando uma segunda pele. Outro exemplo, se eu tenho um comportamento muito impulsivo, de brigar, de agredir,
E nós sabemos, isso vai impactar a convivência, isso vai dificultar a minha vida profissional. Então, eu não quero levar uma vida miserável, eu não quero levar uma vida ruim. Então, eu começo a construir, eu não quero isso para mim. Não é essa pessoa que eu quero ser, não é essa pessoa que eu quero a cada dia me tornar. Então, eu não quero levar essa vida miserável. E aí eu construo, e eu faço uma segunda pele. Então, veja, mais uma vez, a importância desse cuidado a cada dia com você mesmo. Essa pergunta, ela é muito importante. Qual pessoa eu quero ser? Qual pessoa eu quero me tornar? Então, veja que a construção aí dessa segunda pele, a partir do ambiente, ela tem que ser direcionada por essa pergunta. Então, por mais que seja um vértice, que seja mais uma sustentação da nossa personalidade, um ambiente, ele não é tudo. Eu posso mudar. E veja, eu trago aqui para você uma outra questão. Nesses momentos de cansaço, momentos de fome, de dor, de estresse, são momentos onde vocês têm que estar mais em alerta. Então, onde a brecha, sabe, da genética, da biologia aparece. Então, essa construção da segunda pele, eu tenho que estar atenta a essas situações. Dor, estresse, cansaço, porque é como se eu tirasse a minha segunda pele e aparecesse essa minha parte da genética, no qual nós temos que ter muito cuidado. Então, esse é o segundo vértice, o vértice social, que nós chamamos, o primeiro, biogênico, esse social do ambiente, sociogênico. Então, esse vértice, ele também modula, constrói a nossa personalidade, a minha, a sua. E no decorrer da semana a gente foi conversando sobre isso, sobre que lugares, que ambientes, como foi sua vida, que lugares você foi construindo essa segunda pele. E hoje vamos falar agora do terceiro vértice, que, a meu ver, ele é muito importante. Por quê? Porque esse eu tenho mais controle, esse eu tenho mais gerenciamento, porque esse tem a ver comigo, esse tem a ver com você, mais especificamente. Se na genética nós temos pouquíssima, nós não temos como alterar, nós nascemos, o ambiente nós temos um pouco do controle, agora nesse terceiro vértice, nós temos muito mais responsabilidade, governabilidade e controle. Então, o terceiro vértice da formação da nossa personalidade, nós chamamos de idiogênico. O que é isso? Tem a ver com situações idiosincráticas. Joana, que nome difícil. Olha, tem a ver com o particular, tem a ver com você. Quando nós começamos a semana da personalidade, eu falei muito isso, sobre ser único, ser particular, é isso. Então tem a ver com essa particularidade, tem a ver com as suas decisões, com as suas escolhas, não é mais de um ambiente social, agora é com você. Então esse terceiro vértice, ele é que nós chamamos idiosincrático ou idiogênico, que tem a ver com as suas escolhas. E aqui, como tem a ver com escolhas, uma das situações que nós estamos falando de pele, de construção de identidade, de personalidade, é importante a gente pensar que as minhas escolhas moldam a minha personalidade. Você já parou para pensar sobre isso? Que as suas escolhas, particular, viu? Não estou falando agora de ambiente, particular, o que você escolhe fazer, o que você decide fazer, o que você decide para a sua vida, molda a sua personalidade. Olha que bacana! E claro, que responsabilidade. Sim, que responsabilidade. Por isso, pouquíssimas pessoas querem saber, porque me convoca a essa responsabilidade. Diz que eu posso fazer algo. As minhas escolhas, as minhas decisões de hoje vão impactar no meu eu de futuro. Por isso, para mim aqui, essa
esse vértice, ele é tão importante. Aquilo que eu vou fazendo, que eu vou escolhendo, que você vai fazendo e vai escolhendo, vai mudar você. Então, quando nós falamos dessa base ideogênica, nós estamos falando de projetos. Nós estamos falando de quem eu quero ser, de quem eu quero me tornar. Quem eu quero ser. Então, estou falando de projeto de vida, tá? É claro que no decorrer da vida nós temos vários projetos, pessoais, pontuais, profissionais, mas projeto de vida. E quando eu falo de projeto de vida, eu chamo você aqui para algo que é valoroso, para algo que aproxima você da sua melhor versão. Projeto de vida, valoroso. Isso é valoroso. Então, existem muitos projetos. Então, quando eu falo de decisões, nós vamos ter muitas decisões na vida que vão direcionar para esse projeto valoroso da minha vida, que é tornar-me a minha melhor versão. A cada dia. A cada dia. Então, é uma construção constante, é uma construção que ela não para nunca, só quando morremos. Então, por isso eu falo que ela é de responsabilidade. Por isso eu falo que ela também, né, é tão valorosa, porque eu consigo ter essa autonomia e fazer essa escolha. Claro que na vida a gente tem projetos pontuais e nós tomamos algumas decisões assim por projetos pontuais. Eles podem ser o pontapé inicial. Por exemplo, algumas pessoas vão querer perder peso. Eu quero perder 5 quilos, principalmente, né, lá na nossa primeira semana de Quem é Você, eu trabalhei muito isso. As pessoas querem perder peso. Então, eu quero perder 5 quilos no fim do ano. Eu quero me tornar mais calmo, eu quero me tornar... Tá, mas para isso, o que eu vou fazendo? São projetos pontuais. Então, isso vai fazendo com que eu me direcione pontualmente, mas ele é constante, é um caminho constante, não pode parar ali. Por que eu falo pontual? Porque ele é naquele ponto de vida, pontual em uma área específica da minha vida, ele não é um projeto de vida, ele é pontual. E podemos começar, sim, por projetos pontuais. Eles começam a fazer algumas mudanças. Só que, de novo eu trago a constância, a persistência, para que isso seja um projeto de vida. Então, um projeto de vida, para que ele mude a minha personalidade, para que ele seja essa base ideogênica, ele precisa ser mais profundo. Ele não é apenas pontual. Por exemplo, perder 5 quilos, me tornar mais calmo, ser mais extrovertido, quando eu estou falando aqui de traços. E sim, isso são projetos pontuais. Mas qual que é essa questão? Então, quando eu falo de projetos para transformar a personalidade, eles têm que ser mais profundos, duradouros, constantes. Joana, o que é isso que você está falando? Porque envolve não só mudar hábitos, né? É importante mudar hábitos. Por isso, no nosso desafio Encontrar-se, nós começamos com hábitos, nós falamos sobre padrões emocionais. Então, projeto de vida envolve isso, é duradouro, é profundo, é mudança de hábito, é mudança de convicções, daquelas coisas, desses padrões emocionais que você foi criando, que você foi se transformando, é mudar esses padrões emocionais. E isso é muito importante, a cada dia, a cada momento. É essa mudança que vai construindo esse projeto de vida. Quem que eu quero me tornar? Quem que eu quero ser? Então, por isso aqui no nosso desafio nós falamos de hábitos, nós falamos de emoções, nós falamos de personalidade para que você cada vez mais conheça. Nós vamos estar falando nos próximos 2 encontros, 2 semanas, sobre um ponto importantíssimo que é um grande pilar de projeto de vida, que é a saúde. Então, eu preciso construir modos para que eu tenha uma vida saudável, plena.
Então, isso é projeto de vida profundo. É isso que faz com que eu mude a minha personalidade, que eu mude a minha identidade. É quem eu quero me tornar. Por isso, o nosso último encontro do desafio, ele chama Encontrar-se. Nós estamos caminhando para chegar nessa melhor versão. E eu tenho certeza que você que está caminhando aqui comigo quer chegar nessa sua melhor versão. É disso que nós estamos falando aqui. Então, é mudar de vida. Projeto de vida é mudar de vida. Daí vem a grande pergunta: quem eu quero me tornar? O que as pessoas dizem, né? Por exemplo, eu quero ganhar tantos mil, quero ser rica, quero perder peso, né? Claro, são desejos importantes, quem não quer? É claro que são desejos que talvez mude um pouco a nossa vida, mas é projeto pontual, ele fica ali, restrito, limitado. Projeto de vida é muito mais amplo, é uma vida plena sendo construída. Por exemplo, se a pessoa fala, eu quero ficar rica. Para quê? Para ganhar dinheiro. Quero ganhar dinheiro para ficar rica. Tá, o que mais? Eu quero viajar, eu quero ir. É ótimo. Quem disse que não é? Mas mais do que isso, o que é uma pessoa rica? Provavelmente, o que você almeja é sua independência financeira, é sua independência, é ser alguém independente, é ser alguém livre. Isso é projeto de vida, é ser alguém livre, é ser alguém independente. Então não é apenas sobre ganhar dinheiro. E veja que eu não estou falando que é ruim, eu só estou dizendo que fica restrito. Não é apenas sobre isso. É um projeto muito maior. O que as pessoas querem é conquistar essa liberdade. É isso que elas almejam, é isso que elas desejam. Alguém vai dizer, eu quero perder peso, quero perder tantos quilos. Eu falo, mas para quê? Para mim ficar magro. Tá, mas para quê? Para que eu seja bonito ou bonita. Mas para quê? Para que eu seja desejado ou desejada ou admirado. Tá, mas para quê? Claro que isso é importante, veja, mas não é somente sobre isso. Não para aí. É mais. Eu quero perder peso porque eu quero ser uma pessoa saudável. Isso é projeto de vida. Eu quero ser uma pessoa saudável. Isso é projeto de vida, porque é para a vida inteira. Não é porque eu perdi 15 quilos, 10 quilos, 20 quilos. Não é sobre isso. É ser alguém saudável. Então, é para que a gente possa viver e ter a nossa melhor potência. Por isso que nós queremos ser saudáveis. Isso não é algo passageiro. Agora eu sou saudável com 20 anos. Agora eu sou saudável porque eu perdi peso. E é claro que é importante. Não estou desconsiderando. Só estou dizendo para que você vá além. Projeto pontual, ele fica na superfície. Quando você vai no projeto de vida, ele engloba muito mais coisa, ele é mais duradouro, ele é mais profundo. E é isso, é projeto de vida que é a base ideogênica da mudança de personalidade. Então, ter dinheiro é uma métrica, perder peso é métrica, mas muito mais do que isso, é quem eu quero me tornar. Quando falamos de projeto de vida, nós falamos que nós podemos alterar a característica de personalidade. Isso, veja que importância, veja que coisa bacana, nós podemos alterar. Nós podemos. E a gente precisa fazer boas escolhas para que a gente consiga alterar. Então, é pessoal. De novo, é pessoal. É um propósito. Daí o vértice ideogênico, pessoal. Só você pode fazer por você. Só você pode fazer por você. E veja, isso dá a você a condição de se tornar protagonista da sua vida. O que é isso, Joana? É você ser a autora, o autor principal, ser o agente da sua vida. É aquele que faz. Só você pode fazer por você isso. Tomada de decisões.
só você pode fazer e doar a você mesmo, como diz um poema da Clarice Lispector. Então, é ser protagonista da sua vida. E ser você mesmo, ser o agente da sua vida, exige coragem, determinação, exige um tanto de situações de escolhas. E eu pergunto a você, você tem sido agente da sua vida? Você está fazendo escolhas sábias, duradouras? Você tem sido agente de transformação para o bem, para promover saúde, para promover felicidade e bem-estar na sua vida? Essa é uma pergunta importante que nós precisamos a cada dia, a cada decisão que a gente for tomando, ter claro. Isso vai me levar para mais perto da minha melhor versão ou isso vai me afastar da minha melhor versão? Se nós temos claro isso, isso norteia as nossas decisões. É claro que nós não controlamos tudo, é claro. Mas aquilo que está no nosso comando, aquilo que está no nosso controle, e está no meu, no seu, o comando de decidir. Decida. Decida por você mesmo. Decida ser a melhor versão de você mesmo. O nosso desafio encontrar-se é para isso. É porque nós estamos caminhando, dando a você ferramentas, caminho, bússolas, para você chegar a essa melhor versão de você mesmo. Porque eu penso que isso é muito importante. A gente, quando nós trabalhamos para isso, nós vamos, a meu ver, um dos grandes pilares da felicidade é a saúde, e saúde aqui nas versões, nas várias dimensões de saúde. A partir da próxima semana nós vamos falar sobre isso. Então, é isso, que a gente vá buscando a nossa melhor versão. E isso envolve mudanças, como eu já falei, mudanças de hábitos, mudanças de convicções, de padrões emocionais, que você conheça quem você é, que você conheça quem você quer se tornar. Como diz a Ana Cláudia Quintana, para que a vida toda vale a pena ser vivida. A vida precisa valer a pena ser vivida. A sua vida tem sido bacana? Você tem feito boas escolhas? A vida que você está levando vale a pena ser vivida? Essa é uma pergunta importante. Essa vida que eu estou levando vale a pena ser vivida? E eu preciso ter coragem para fazer essa pergunta. Mas eu preciso ainda ter coragem para fazer mudanças e fazer transformações quando necessário. Então, é para que seja uma vida digna de ser vivida. Então, se há algo que eu posso controlar, e eu lembro a vocês que cuidar de nós mesmos é nosso melhor investimento. As pessoas investem em muitas coisas, tempo, energia, em muita coisa. E eu digo a você, cuidar de nós mesmos é um dos melhores e maiores investimentos que nós podemos fazer. Para a nossa vida, valer a pena ser vivida, valer a pena ser digna, é construir perspectiva positiva sobre você mesmo. Eu me referencio, como eu disse, nessa pergunta, essa é a minha bússola. Sempre que eu vou no caminho, a gente às vezes está perdido, né? Você lembra? Nós estamos aqui, desafio encontrar-se, porque em alguns momentos a gente pode estar perdido. Então, com a minha bússola, a minha pergunta de referência é: qual vida eu quero ter? Qual vida eu quero ter? A vida que eu estou levando hoje, ela repercute na minha vida futura. Veja que eu não estou falando só de futuro, eu estou falando de presente. A vida que eu levo hoje, ela é gravada, sabe? Ela é gravada e a vida cobra. A vida cobra. Então, a vida que eu estou levando hoje, essa pergunta eu faço: quem eu quero ser, qual vida que eu quero levar, para que norteie a vida que eu vou fazer hoje. Porque isso vai repercutir no meu futuro. Então, qual vida eu quero levar hoje, para que minha vida futura possa ser uma vida que vale a pena ser vivida. Então, não é sobre ser super-humano, poderoso, né?
Mas não, é sobre criar um equilíbrio. É criar um equilíbrio. É fazer pequenas, mas constantes mudanças e constantes transformações. É estabelecer o autocuidado em todas as áreas da vida. Nós vamos falar disso no próximo encontro. E eu lembro a você que não é fácil. Por quê? Porque nós temos uma genética que puxa, sabe, como uma âncora. Nós temos um social, um ambiente que também puxa. Então, nós temos que puxar, né, esse idiosincrático, essas escolhas, tem que ser muito poderoso. Porque não é fácil fazer mudança. Não é fácil mudar, né? Porque cada vez nós vamos construindo a nossa personalidade. Então não é fácil, mas é possível. É disso que eu quero trazer para você. Então, quando Platão, um dos filósofos, né, ele fala que é possível e é necessário a gente reeducar a nós mesmos. É disso que eu falo para você. É possível reeducar a nós mesmos. E é nisso que o nosso desafio Encontrar-se se propõe a cada encontro com você, a reeducar a nós mesmos. E reeducar as nossas inclinações, as nossas convicções, as nossas inclinações que têm a ver com a nossa parte de biologia, fisiologia, biogenética, as nossas convicções que têm a ver com esses padrões emocionais que nós fomos criando a partir desses ambientes. Então, é preciso ir além. A gente precisa se conhecer. Cada vez eu venho falando aqui do valor, da importância do autoconhecimento. Mas é preciso também disciplina, coragem, decisão a cada momento. Então, não basta, né, você decidir. Não existe mágica. Mas eu digo para você, o caminho é decida. Decida. Porque à medida que você faz as suas escolhas são gravadas hoje e elas vão ser cobradas. Decida. Não existe mágica, mas existe também direções, estratégias, existem ferramentas. Aqui o nosso desafio é uma grande ferramenta para você fazer essa transformação, para você fazer mudanças na sua personalidade. Existe disciplina, coragem, fazer a cada dia, aumentando e fazendo aos pouquinhos, mas é possível. Então é preciso encontrar sentido, propósito de vida. E fica mais fácil quando está alinhado com o meu propósito. Se isso faz sentido com aquilo que eu estou buscando, com o propósito de vida que eu estou construindo. Então, além dos projetos pontuais, não se encerra aí. É preciso ter projetos de vida. É preciso ter sentido de vida. Isso faz com que fique mais fácil, embora eu diga que você que não é fácil. Então, esse é o caminho que nós estamos caminhando. Esse é o caminho que eu chamo a você, para que você encontre sentido, projeto de vida, projetos que vão alterar a sua identidade. Quando, falando lá do peso, eu disse, olha, eu quero ser magra, tá, mas isso para quê? Para que eu seja alguém saudável. Então, isso mudou minha identidade. Agora eu sou uma pessoa assim. Foi escolhas. As escolhas que eu fui fazendo, que você vai fazendo, muda a sua identidade. Lembre disso. A gente tem poder para transformar, para a gente chegar na nossa melhor versão. Encerrando o nosso encontro de hoje, eu lembro a você mais uma vez, não caia nas armadilhas de que eu nasci assim e vou ficar assim. Não caia nessa armadilha. A sua vida pode ser mudada. Se você dá a ela direção, se você decide que ela pode ser transformada. Nas 2 próximas semanas vamos falar de saúde, que a meu ver é um grande pilar para chegar na nossa melhor versão. Eu espero você lá. Encerro o nosso encontro, como habitual, com a nossa frase de hoje. É preciso ter disciplina para vencer todo dia a si mesmo. De novo, repetindo, é preciso ter disciplina para vencer todo dia
a si mesmo. E também encerro o nosso encontro com o desafio, como habitual, em cada encerramento nós temos o desafio. E o desafio de hoje é que você consiga responder essa questão. Quais decisões eu preciso fazer hoje para me tornar a pessoa que eu quero? Quais decisões? Então, quais decisões que eu preciso tomar? Quais convicções que eu preciso alterar? Responda, anote no seu bloquinho. Nós vamos voltar a elas, né, a essas questões, quando a gente estiver fazendo todo o nosso fechamento aqui do nosso desafio encontrar-se. Encerramos então a nossa semana, a nossa quarta semana. Aguardo você para o nosso próximo encontro.